Bom, pessoal, bora fazer um videozinho aqui sobre nariz, né? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Vamos fazer a cavidade nasal dessa vez, certo? Bom, primeiro que nada, vamos representar aqui o nariz. Ele está constituído por estruturas ósseas e por estruturas cartilaginosas, beleza? Aqui nós temos representado o osso próprio do nariz, aqui em cima, e aqui a estrutura cartilaginosa dele, certo? Essa porção que se fixa no osso se denomina raiz nasal, essa porção descendente se denomina dorso nasal, e aqui ponta do nariz, certo? Existe um cartílagozinho aqui com forma de pirâmide, e esse cartílago se chama cartílago lateral, direito e esquerdo, ou cartílago medial, direito e esquerdo. É só eu conferir se é medial ou se é superior. É superior, é cartílago lateral ou superior, sempre direito e esquerdo, ok? Na porção mais baixa nós vamos encontrar o outro cartílago que preenche o resto do espaço e se denomina cartílago inferior ou cartílago alar, certo? Esse cartílago tem a particularidade que ele apresenta um orifício, o chamado orifício nasal, beleza? Esse orifício nasal também se chama processo septal, beleza? Bom, vamos partir para dentro, vamos ver as estruturas ósseas do nariz, certo? Vamos começar representando aqui o osso maxilar. Vamos representar o maxilar superior, certo? O maxilar superior. Representar ele aí. Maxilar superior com os dentes e a sua porção articular. Essa porção articular do osso maxilar é uma articulação totalmente imóvel, né? Uma sincondrose, e ela articula o lado esquerdo com o lado direito da própria maxila. Na vida adulta, o maxilar é um osso único, mas na vida embriológica são dois ossos separados, se desenvolve de formas separadas e depois na vida tardia embrionária eles se fusionam, deixando apenas essa articulação imóvel aí, beleza? Então aqui nós temos a nossa mandíbula, certo? Ou maxila. Se for falar em mandíbula, é mandíbula superior ou maxilar. Depois nós vamos representar aqui o osso próprio do nariz, certo? O osso próprio do nariz, ele tem uma forminha de pirâmide, de casinha, né? De telhado de casinha, mais ou menos. Aí teria o osso próprio do nariz, e por baixo do osso próprio do nariz nós vamos encontrar a denominada fossa piriforme ou cavidade piriforme, ok? Essa cavidade piriforme é onde se insertam os cartílagos nasais, ok? Aqui dos lados dessa cavidade nós vamos ter as órbitas, os olhos, ok? A cavidade orbitária, certo? As cavidades orbitárias, e por cima dessa cavidade orbitária nós vamos ter o osso frontal, que é parte da cavidade orbitária, ok? Ele constitui, né, a parede superior aí da cavidade orbitária, certo? Aí
seria a nossa estrutura óssea, os ossos próprios do nariz. Aqui nós vamos ver que o osso próprio do nariz se articula com o osso frontal também, beleza? Ele tem uma articulaçãozinha com o osso frontal aí, e dentro, por cima do osso frontal, nós vamos encontrar a chamada crista galli, que depois eu vou mostrar em detalhes para vocês. Essa cavidade piriforme, que é o local onde os cartílagos nasais se insertam, quando nós olhamos na profundidade, nós identificamos no fundo dele um osso, uma estrutura óssea, que representa a lâmina perpendicular do osso etimoides, que a gente já vai ver ele também. E por baixo dele o osso vômer, beleza? Se articulando com ele, o osso vômer. Pois bem, aqui nós vamos localizar a cavidade nasal. Qual é a localização anatômica da cavidade nasal? A cavidade nasal se localiza por cima da cavidade oral, ou seja, está em cima da cavidade oral, está entre as cavidades orbitárias e está por baixo da fossa cerebral anterior, beleza? Essa é a localização da nossa cavidade nasal, ou da nossa fossa nasal, ok? Bom, vamos trabalhar um pouco com o osso vômer, vamos dar uma visualizada no osso vômer. O osso vômer, ele apresenta um ápex que é chamado crista galli, que eu vou desenhar aqui, ó. Crista é uma crista de galo, né? Na tradução é uma crista de galo, a cresta galli. Ele apresenta uma porção horizontal, representada aí, que se chama lâmina cribosa, ok? Ou cribiforme em português. Essa lâmina cribosa, ela tem a particularidade de estar perfurada, que nós vamos representar daqui a pouco. Aos lados do osso etimoides, ele apresenta massas denominadas massas laterais, ok? Esse osso que é etimoides, ele vai dar origem às conchas nasais, concha nasal medial e concha nasal superior. Concha nasal medial e concha nasal superior, dos dois lados, concha nasal medial e concha nasal superior, certo? E na sua linha média ele vai dar origem a essa estrutura que nós representamos aqui no fundo, né? Que é a lâmina perpendicular do etimoides, ok? O osso etimoides tem essa estrutura, essa forma, parece uma espada, sei lá, parece alguma coisa assim, né? Então nós vamos ver que esta lâmina perpendicular, como eu representei aqui, ela se articula com o osso vômer. É uma articulação imóvel também, mas existe com o osso vômer. O osso vômer está aí. E o osso vômer, ele se continua com o paladar duro, ou seja, com a porção palatina, com a porção maxilar do osso palatino, ok? Que é esse aqui, ó. Esse seria o osso palatino em sua porção maxilar, ok? A maxila, por sua vez, vamos representar o maxilar aqui, certo? O maxilar, ele vai
fazer parte, né? Vai formar parte da estrutura orbitária inferior, como nós havíamos dito aqui. Ele forma parte da cavidade ocular inferior. Então vamos representar aqui a cavidade ocular inferior, assim, cavidade ocular inferior, e depois esse osso maxilar, essa maxila superior, vai originar a outra coana, ok? Coana, a outra concha nasal. Ela vai dar origem à concha nasal inferior, ok? Essa concha nasal inferior tem a particularidade de apresentar um processinho denominado processo unciforme do osso etmoides, porque ela está em contato com o etmoides, certo? Pois bem, aqui para a gente continuar a ilustração, vamos desenhar o globo ocular, vamos concluir ele aqui, certo? Os globos oculares, né? E agora vamos fazer o osso frontal. Aqui nós temos o osso frontal, que, como eu já havia mencionado, ele faz parte do teto orbitário, e aí o osso frontal vai formar, aqui assim só para representar um corte, né? O osso frontal vai permitir que a crista galli, ou a cresta de galo, esteja penetrando ele, elas estão firmemente unidas, soldado osso com osso aqui, não existe articulação nem nada, ele só está penetrando mesmo ali, e essa crista galli está dentro da fossa cerebral anterior, e a particularidade dela é que ela serve de inserção para as meninges, ou seja, para as capas que envolvem o cérebro, beleza? E aqui nós vamos ter, vou continuar o osso frontal aqui, né? Continuando o osso frontal aqui, ele vai dar continuidade até a lateralidade das órbitas, assim mais ou menos. E aqui a particularidade é que o etmoides, ou seja, a lâmina cribosa do etmoides, ou seja, essa lâmina horizontal do etmoides, está perfurada pelos aproximadamente 20 orifíciozinhos que dão acesso a dentro da cavidade nasal, que é por onde passa os nervos olfatórios, ou seja, os axões dos nervos olfatórios, o que permite a olfação, beleza? Nós vamos identificar aqui as seguintes estruturas. Nesse espaço frontal, nós vamos encontrar os seios frontais, okay? Seios frontais. Aqui nós vamos encontrar os seios maxilares. Seios maxilares. E no etmoides nós vamos encontrar as celdas, com L, celdas etmoideias posteriores e celdas etmoideias anteriores, ok? Esses seios, denominados seios paranasais, existe outro mais profundo que está no osso esfenoide, que não está representado nessa vista. Esses seios, eles têm a característica de
Eles são cavidades. Eles são cavidades pneumáticas, ou seja, cavidades que contêm ar dentro delas e estão tapizados por mucosa também. Toda a estrutura está tapizada por mucosa, úmido, né? E ele cumpre a função de umidificar, aquecer o ar inspirado. Também serve de funciona como uma caixa de ressonância. O que significa uma caixa de ressonância? Significa que quando nós falamos, quando nós emitimos sons pela boca, essa caixa, ela vibra, ela faz com que o ar vibre aí dentro e dá uma particularidade para nossa voz, né? Para cada indivíduo. Bom, então, função desse sistema que nós temos inicialmente aqui, né? Primeiro, que a cavidade nasal, ela pertence ao sistema respiratório. Ela faz parte do sistema respiratório, é a primeira porção do sistema respiratório, ok? Não pode esquecer disso. Depois, ele cumpre uma função de barreira imunológica, certo? Uma barreira física, já que ele apresenta pelos denominados víbrias, e esses pelos servem como barreira física para as partículas que tentam entrar no nosso organismo. E lógico, o nariz é um órgão sensorial, ou seja, um órgão dos sentidos, né? Um dos órgãos dos sentidos, e nos permite sentir cheiros, ou seja, um órgão do olfato, ok? Vou para outro corte, para outra visão, mas antes vamos fazer uma divisão aqui nesse desenho, que dá para fazer uma boa análise para os outros. Aqui nós podemos perceber, então, que a cavidade nasal está dividida em, ou que apresenta, né, um teto, certo? Um piso, duas paredes laterais, uma parede lateral, duas paredes lateral e uma parede medial, beleza? Então nós temos piso, teto, paredes laterais e uma parede medial ou uma parede septal, septo nasal, né? Ou uma parede medial, ok? Tudo recoberto por mucosa úmida, ok? Vamos falar da parede lateral inicialmente, ok? Qual é a particularidade da parede lateral? A particularidade da parede lateral é que ela está constituída, sobretudo, pela massa lateral do osso etimoides, e ela apresenta as conchas nasais, ok? Essas protuberâncias que eu representei são as conchas nasais, ou também denominados cornete nasal, cornete, né? Com T mudo no final, cornete nasal. E entre essas conchas nasais, ou seja, aqui, aqui e aqui, existem os denominados meatos nasais, ok? Os meatos nasais cumprem a seguinte função: são pontos de desembocadura dos seios paranasais. O que quero dizer com isso? Que todos os produtos dos seios paranasais, seja ele normal ou patológico, se desemboca nos meatos, ok? E como é que está feita essa drenagem? Como é que está feito esse dreno, né, por dizer assim? Pois bem, lá atrás, no fundo, no osso esfenoide, nós temos os seios esfenoidais, certo? Eu vou insistir aqui na seguinte coisa. Aqui eu tenho concha nasal inferior, concha nasal média e concha nasal superior, ok? Concha nasal inferior, concha nasal média, concha nasal superior.
Entre elas eu tenho meato nasal inferior, meato nasal médio, ok? E o superior se denomina meato, desculpa, não se denomina meato, senão que se denomina ático. Ático assim, vamos escrever aqui, ó, ático, A-T-I-O. Se denomina ático ou processo esfenoetimoidal, ok? Então, vamos lá. Aqui, entre a concha, por baixo da concha nasal inferior, eu tenho o meato nasal inferior. Entre a concha nasal inferior e a concha nasal média, eu tenho o meato médio. Entre a concha nasal média e a concha nasal superior, eu tenho o meato superior. E por cima do meato superior, eu tenho o ático ou o recesso esfenoetimoidal, ok? Se chama recesso esfenoetimoidal porque aqui é o osso etimoides, de etimoidal, e o osso esfenoide, a asa maior do osso esfenoide, está passando lá atrás, porque ela faz parte aqui da cavidade orbitária, certo? A asa maior do osso esfenoide. Então vamos ver que o produto do seio esfenoidal, ele se drena na região do ático, vai drenar nessa porção superior, no ático ou no recesso etimoide esfenoidal ou esfenoetimoidal, drena nessa porção superior aí, beleza? Todos os produtos das celdas etimoidais posteriores, os produtos das celdas etimoidais posteriores drenam no meato superior, vai drenar no meato superior, ok? E todos os produtos do seio frontal e dos seios maxilares vão drenar, e também das celdas anteriores, vão drenar no meato médio, ok? No meato inferior, nenhum seio paranasal drena. Ele recebe a drenagem de outras estruturas que não são seios, ok? É uma outra estrutura também pneumática, igualzinho os seios, mas não é considerado um seio, ok? Beleza, então repetindo, os seios esfenoidais drenam no ático, os seios, as celdixas, né? Celdixas etimoidais posteriores drenam no meato superior. E no meato médio drenam os seios paranasais frontais, maxilares e as celdixas anteriores do etimoides. Beleza? Pois bem. Então vamos representar em primeiro lugar. Então isso foi parede lateral, beleza? Aqui nós temos já feita a parede lateral, certo? As paredes laterais estão desenvolvidas, está feita, ok? Vamos ver a parede e vamos ver o piso. Vamos falar do piso, da cavidade nasal, beleza? O piso da cavidade nasal é bem fácil, bem simples, porque ele está representado pelo paladar duro, mais que nada. Aqui eu vou representar como se fosse arcada dentária, né? Lembrando que os dentes estão apontando para lá. Então aqui eu vou fazer só a raiz dele, só a porção, só para ficar representativo, só um pedaço, ok? E aqui nós vamos ter a cresta nasal, mais ou menos assim, uma crestinha nasal. E o osso etimoides,
ou seja, a porção maxilar do osso etmoides, ou processo maxilar do osso etmoides, do osso palatino, processo maxilar do osso palatino, ok? E vamos ter também a porção horizontal, tá aqui, ó, porção horizontal do osso palatino, porção horizontal do osso palatino. Ou seja que o piso da cavidade nasal está constituída pela porção mandibular do osso, pela porção maxilar do osso palatino e pela porção horizontal do osso palatino, beleza? Isso aqui é piso, ok? Vamos visualizar um outro corte, uma outra vista, aonde a gente vai poder falar de teto e de parede medial, beleza? Esse desenho é um pouquinho mais chato de se fazer, mas vamos lá. Osso próprio do nariz, beleza? Aqui nós temos o osso próprio do nariz e aqui nós temos a cartilagem, a ponta, certo? Vou trazer para cá e vamos deixar por aí por enquanto. Então aqui eu tenho o osso próprio do nariz. Por cima do osso próprio do nariz, como nós vimos aqui, ó, o osso próprio do nariz, por cima dele vem o frontal. Então nós vamos representar o osso frontal aqui, beleza? Osso frontal cortado, seu frontal vem para cá, certo? Osso próprio do nariz, osso frontal. No osso frontal a gente sabe que nós temos o seio, né? Seio frontal, seno frontal em espanhol, ok? Depois nós vamos ter aqui a parte etmoidal, essa lâmina cribosa do etmoides, aqui lâmina cribosa do etmoides, ok? Com suas perfuraçõezinhas, onde passam os nervos, né? Os axões dos nervos olfatórios. Por cima e dentro da cavidade craniana, nós vamos ter o bulbo olfatório, que é uma espécie de gânglio do nervo olfatório, que é o primeiro par cranial, ok? E por trás e profundamente, nós vamos poder visualizar aqui a crista galli, ok? Vamos fazer a crista galli aí, ok? Bom, nós vamos ter aqui depois do processo, aqui nós temos a lâmina transversa do osso etmoides. Nós fizemos um corte assim, ok? Um corte nessa direção, nessa linha. Então, nós vamos conseguir enxergar uma porção do osso etmoides. Aqui eu vou ter um pedaço do osso etmoides, certo? Vou fazer ele assim, meio quadradinho, osso etmoides. Por trás do osso etmoides, eu vou encontrar o esfenoide. O osso esfenoide, que ele vai apresentar uma depressão denominada cicha turca, que é esse aqui, ou em português eu não sei como é que se chama, a tradução literal seria cadeira turca, né? Que é aquela famosa cadeira onde aquele lugar onde se senta no cavalo, né? Eu esqueci o nome agora, o arreio, né? Que se coloca no cavalo. Essa é a forma, é a cicha turca. E esse osso esfenoide, em sua estrutura posterior, assim aproximadamente.
E aqui na cicha turca é onde está localizada a famosa glândula, né, hipófises, ou também chamada glândula pituitária. Hipófises ou glândula pituitária. Essa glândula ela é extremadamente importante para o funcionamento normal de todos os eixos hormonais do corpo, certo? É um dos neuroregulador mais importante do corpo humano. Depois, por trás aqui do osso esfenoide, nós vamos ter uma continuaçãozinha com uma porção do osso occipital, que eu vou dar uma cortada nele aqui, e depois nós vamos ter a porção escamosa do osso occipital também. E aqui esse espaço fica representado pelo agorreiro magno, ou o orifício, né, que dá entrada para o tronco cerebral, para dentro do crânio, e a coluna vertebral vem aqui, ok? Então nós temos em uma divisão anatômica da cavidade cranial, do endocrânio, o que seria um crânio, a divisão da base do crânio é essa: anterior até o osso esfenoide é anterior, do osso esfenoide até o osso occipital é médio, e o osso occipital representa a porção posterior do endocrânio, ok? Então nós teríamos aí essas estruturas por enquanto, e aqui nós vamos continuar, vamos representar aqui o paladar duro, né? Aqui nós teríamos então o processo, a porção maxilar do osso etimoide, do osso palatino, porção maxilar do osso palatino e porção horizontal do osso palatino. Por trás do osso palatino nós temos o paladar blando ou paladar mole em português, com a úvula ou campainha colgada, né, penduradinha nela aí. Portanto, isso aqui é boca, isso aqui é cavidade oral, ok? Cavidade oral. Seguindo o borde inferior do osso palatino, nós temos uma limitação do que vai ser a faringe. Aqui será a nossa nasofaringe. Aqui será a nossa orofaringe, porque está no nível da cavidade oral, ok? Fazendo um contato e formando algumas crestas com o osso do paladar duro, nós vamos encontrar o nosso terceiro osso que faz parte dessa estrutura aí, que é o osso vômer, né? Nós vamos ter aí o osso vômer, que vai acompanhar essas estruturas, e ele faz uma espécie de crestinhas, né? Umas crestinhas, e ele termina aí na porção basal do osso esfenoide, ok? Outra coisa aqui que nós vamos ter de interessante, de importante, é que o osso esfenoide, eu vou tentar representar aqui, deixa eu ver se eu acho uma outra folha que eu posso gastar. O osso esfenoide, ele é uma estrutura anatômica bem chatinha de se estudar. Eu vou mostrar aqui só um pedaço dele, tá? Vou tentar fazer só um pedacinho dele para a gente ter uma ideia mais ou menos. Mas os livros de anatomia dizem que ele tem forma de borboleta. Eu só não sei aonde que ele tem forma de borboleta, mas tudo bem. E esse aqui seria o corpo do osso esfenoide,
E aí ele vai apresentar uma asa maior, que vai para lá, e uma asinha menor aqui, ok? E ele apresenta o seu pezinho aí na sua região basal, né? E aqui assim seria a chamada cicha turca, onde a glândula pituitária está assentada. E o osso vômer se articula com ele aí e forma essa estrutura. Aqui nós estaríamos vendo mais ou menos, aqui é o vômer e aqui é o vômer, certo? Nós estaremos vendo essa porção aí mais vista do fundo, lá de trás e não da frente. Aqui está de frente e aqui está de trás, descosta, ok? Aqui embaixo do osso vômer, como nós vimos nesse desenho aqui melhor, o osso vômer se articula com o osso palatino da cavidade orbitária, ok? E os espaços que formam o osso esfenoide com o osso vômer aí se denomina coanas nasais, ok? E essa coana nasal a gente vai representar ela aqui. Aqui está o osso vômer, né? Com o seu apêndice, não chama apêndice, tá? Só falei por falar. E aqui o osso esfenoides. Então nós vamos representar aqui assim, mais ou menos, as coanas. Uma coana e duas coanas, só para a gente poder imaginar. As coanas, ok? O que são as coanas? A coana nasal, ela é a estrutura que permite o contato do ar que entra pela fossa nasal, ou melhor dito, que entra pelo orifício nasal, ou também, como nós havíamos dito, né, pelo processo septal. Ela permite que esse ar que entre aqui e sofre um processo de aquecimento e umidificação dentro do nariz, possa sair pela coana a nível de nasofaringe e descer para as vias respiratórias baixas, ok? Esse é o papel aí da coana. Bom, então aqui vamos delimitar a parede lateral, certo? Então como está constituída, lateral não, desculpa, medial. Como é que está constituída a parede medial da nossa cavidade nasal? Está constituída pelo osso etimoides, ou pela lâmina, né? Deixa eu dar uma conferida aqui, rapidinho. Parede medial vai estar constituída pela lâmina perpendicular, só para lembrar, lâmina perpendicular, certo? Então, nós temos ela aí, a lâmina perpendicular do osso etimoide, ou seja, o osso etimoide, ok? Nós vamos ter nessa parede lateral o osso vômer, está aí, o osso vômer, ok? Osso vômer. Nós vamos ter nessa parede lateral uma porção do osso esfenoide, aqui, eu estou olhando aqui o slide do professor e ele não cita o osso esfenoide como parte, mas o osso esfenoide faz parte da parede medial, não está descrito como tal, mas faz parte. E nós vamos ter o cartílago septal, que é esse aqui. Aqui nós temos o cartílago septal, ok? Então, cartílago septal, osso etimoides e osso vômer, ok?
E aqui eu vou deixar com um asterisco o osso esfenoides. Ok? Deixei com asterisco porque no slide do professor ele não está considerando o osso esfenoides. Ok? Bom, então vamos ver, essa seria a parede medial, e vamos dar uma olhada no teto, né? No teto da cavidade nasal. O teto da cavidade nasal está constituído por ossos próprios do nariz. Deixa eu pegar o pretinho aqui. Ossos próprios do nariz, aqui, ossos próprios do nariz, ou ossos nasais, né? Depende de onde você está lendo. Nós vamos ter osso frontal, certo? Lâmina cribosa, aí nós temos a lâmina cribosa do osso etimoides, aqui o osso etimoides, certo? E aqui ela forma uma cúpula, ao invés dela continuar para cá, ela desce pela parede lateral do osso esfenoides para terminar aí próximo às coanas, ok? Então, como está constituído o teto da cavidade nasal? Ossos próprios do nariz ou ossos nasais, osso frontal, lâmina cribosa, osso etimoides e osso esfenoides. Beleza? Só para concluir aqui, quando o ar entra pelas nossas cavidades nasais, ele se depara com essas conchas. Quando ele se depara com essas conchas, ele sofre um fenômeno de turbulência, ok? Ó, ele entra aí aqui ele volta, e toda essa turbulência serve para filtrar o ar, para filtrar aquilo que a gente respira, porque ele vai levando mais tempo para chegar no destino dele. Ele tem um trajeto turbulento, ok? É só um detalhe para se acrescentar aí. Bom, então é basicamente isso aí, a cavidade nasal. Vamos lembrar só vou citar mesmo para não ficar mais extenso do que já está esse vídeo, a irrigação, né, e a inervação. Vamos só lembrar que o nariz ele está irrigado pelas artérias septais posteriores, e essas artérias septais posteriores, tá? Elas são ramas, ou seja, vem para cá, assim, elas são ramas das artérias esfenopalatina, Essa esfenopalatina, por sua vez, é rama da artéria maxilar. E a artéria maxilar, ela é uma artéria terminal da carótida externa, ok? Então, carótida externa da artéria maxilar da esfenopalatina, e a esfenopalatina da artéria septal posterior, ok? As artérias septais anteriores, por sua vez, são ramas da artéria etimoidal, ok? E a artéria etimoidal, por sua vez, é rama da artéria oftálmica, e a artéria oftálmica é rama da carótida interna, ok? Então, quem dá a irrigação do nariz em sua origem? Carótida externa e carótida interna, ok? Carótida externa, maxilar, esfenopalatina e septais posteriores, e carótida interna, oftálmica, etimoidal e artérias septais anteriores. Eu tenho mais 3 minutos para terminar, porque o vídeo vai desligar sozinho, e eu vou falar voando da inervação. Só para lembrar, a cavidade nasal, o nariz, tem uma inervação sensitiva, uma sensorial e uma motora. A sensitiva está determinada pela
pelo sistema parasimpático e vai estar representado pelos nervos trigêmino, que é o quinto par cranial, dividido em V1 e V2, que vão ser os nervos nasais mediais e os nervos nasais posteriores, superiores e mediais, pelo parasimpático. A inervação sensorial está dada pelo primeiro par cranial ou nervo nasal, olfatório, beleza? E a inervação motora, que vai dar a inervação das glândulas nasais, sobretudo, ou seja, secretomotora, vai estar representado pelo tronco simpático dos nervos espinhais, né? A nível de T1, ou seja, os gânglios torácicos, nível de T1. Então, sensitivo, parasimpático, nervos trigêmeo, sensorial, nervo olfatório, motor, simpático, T1, beleza? Se foi útil o vídeo, se vocês gostaram, dá uma curtida lá. Valeu, até a próxima.